Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Você aqui presente, ou você que nos acompanha através da internet, no nosso canal de comunicação na internet, através das ondas do rádio, graça, paz, amor e misericórdia. Nós somos o Projeto Edificar e estamos aqui nesta manhã, estamos aqui neste dia para te abençoar e para sermos abençoados através da palavra da graça de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 16 ao 24, nosso tema da manhã é uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual saudável. O Senhor possa falar mais e mais aos nossos corações e nos encher por completo da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua doce fragrância. Que nós possamos ser impactados pela verdade do Evangelho de Jesus. Amém e amém. Uma vida espiritual saudável. Nós temos algumas inquietações para fazer a vocês nesta manhã. Antes de começarmos a ler o texto. Eu te pergunto, para uma criança crescer saudável, o que você acha que não pode faltar de jeito algum? O que não pode faltar de jeito algum para uma criança crescer saudável? Talvez você esteja pensando, leite materno, pastor. Leite materno precisa ser dado para a criança pelo menos até os 6 meses. É bom que se dê até 2 anos, mas pelo menos até os 6 meses é preciso dar leite materno para uma criança nascer saudável. Talvez você tenha pensado, essa criança para crescer saudável, ela precisa estar convivendo num ambiente sadio. Um ambiente onde haja paz, onde haja harmonia, onde as brigas sejam colocadas de lado, num ambiente agradável. Essa criança precisa ter uma boa família para crescer saudavelmente. Talvez você também tenha pensado, para uma criança nascer saudável, pastor, ela precisa tomar todas as suas vacinações. A vacina contra a poliomielite, a vacina contra o sarampo, a vacina contra isso, contra aquilo outro. Ela precisa preencher aquela carteirinha de vacinação e a mãe, o pai, a família precisam levá-la ao posto médico para ela tomar a sua vacinação em dia. Talvez você também tenha pensado, para uma criança nascer saudável, ela precisa de uma boa alimentação. Ela precisa se alimentar bem, para ela ter cálcio, para os ossos serem fortificados, para ela ter uma saúde perfeita. Ela precisa de uma boa alimentação. Talvez você esteja pensando muitas coisas nesta manhã que você sugeriria para mim, para essa criança crescer saudável. E eu te pergunto, e para a vida cristã, o que não pode faltar para que um cristão tenha um crescimento equilibrado, tenha um crescimento perfeito? O que não pode faltar? Talvez você fale a mesma coisa. Talvez você fale, precisa no início da jornada cristã, esse cristão tomar leitinho, esse cristão conhecer as doutrinas básicas do Evangelho. Esse cristão precisa conhecer sobre Jesus Cristo. Esse cristão precisa conhecer sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cristão ele precisa conhecer sobre o Espírito Santo. Precisa conhecer sobre a salvação.
precisa conhecer sobre o batismo, sobre a ceia. Esse cristão precisa conhecer sobre ser uma nova criação. Esse cristão precisa conhecer as doutrinas elementares, os princípios elementares da fé cristã, para que ele possa, durante os 6 primeiros meses, quem sabe até nos primeiros 2 anos de caminhada cristã, conhecer isso tudo e assim se estruturar. Também, de igual modo com a criança, esse cristão precisa ter também um ambiente saudável para estar congregando. Ele precisa estar num ambiente onde não haja briga, onde não haja contenda, onde não haja inveja, onde haja harmonia. Ele precisa estar numa comunidade cristã onde os princípios da palavra de Deus eles são estabelecidos. Aí você vai falar, e esse cristão também precisa tomar as vacinas. Ele precisa conhecer que um dia o pecado entrou no mundo. Um dia o pecado picou o ser humano. Um dia esse ser humano foi contaminado pelo pecado. Um dia esse pecado se alastrou e matou esse ser humano. E esse ser humano passou a viver longe de Deus, passou a viver afastado de Deus e de tudo aquilo que se diz por verdade. Esse ser humano se afastou. Mas ele precisa receber a vacinação em dia. E qual é a vacinação em dia? Ele precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele está sendo revestido de tudo aquilo que Deus manifestou através da cruz do Calvário, da cruz de Cristo. Um justo morreu pelos injustos, o corpo dele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós já fomos sarados, e o sangue de Cristo Jesus derramado em favor dos seus nos purifica de todo pecado. Então, para combater o pecado existe um antídoto, e o antídoto se chama Jesus. Então nós precisamos entender isso. Para um cristão nascer, crescer saudável, ele precisa disso tudo. Eu te pergunto, quais seriam, além disso tudo que nós falamos aqui, quais seriam os melhores conselhos para alguém que deseja viver uma vida cristã saudável e crescente? O que não poderia faltar além disso tudo que nós já falamos aqui? Paulo apóstolo vai dizer isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 24. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 24, diz o Evangelho: alegrem-se de vez em quando. É isso que está dizendo o Evangelho? Alegrem-se sempre. Orem no domingo da reunião. É isso que o apóstolo diz? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós fomos chamados por Deus, queridos, para vivermos uma vida espiritual abençoada. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida espiritual crescente. Nós fomos chamados por Deus para amadurecer, tal qual uma criança que tem a sua fase de leitinho, tal qual uma criança que precisa dos cuidados básicos na sua infância. Nós também passamos por isso tudo como cristãos, mas tal qual uma criança, nós fomos chamados para crescer, nós fomos chamados para ser adultos. Nós fomos chamados para amadurecer. E amadurecendo, nós fomos chamados a frutificar. Uma criança hoje em dia, ela é criativa. Uma criança hoje
hoje em dia, ela já se desenvolve desde pequeno. Você coloca lá um boneco Lego na mão dela, umas peças de Lego, e ela vai montar uma fortaleza. Você coloca uns brinquedos de madeira e ela vai construir um castelo de madeira. Você deixa essa criança à beira da praia, você deixa ela lá na areia do mar e ela vai construir coisas interessantíssimas. Uma criança, ela desenvolve, mas quando ela cresce, quando ela amadurece, ela se torna engenheiro, ela se torna arquiteto, ela se torna jogador de futebol, ela se torna promotor de justiça, ela se torna engraxate, ela se torna auxiliar de serviços gerais, ela produz, ela vai produzir alguma coisa, seja em qualquer profissão que seja. Ela vai se tornar médica, ela vai ministrar aquilo que Deus deu para ela, ela vai ministrar através da ciência a cura, direcionada por Deus. Ela vai ser usada e ela vai frutificar. Porque ela cresceu, ela se tornou adulta. Quando era criança, ela fazia coisas de criança, mas ela cresceu, ela amadureceu, tal qual nós. Na nossa caminhada cristã, nós passamos a nossa fase de infância, mas nós fomos chamados a amadurecer, nós fomos chamados a crescer, e crescendo, nós fomos chamados a frutificar. Frutificar com árvores não só frutíferas, mas frondosas. Árvores bem estabelecidas, com a sua raiz bem fincada, com os seus galhos bem expandidos, trazendo frutos deliciosos. É isso que Deus chamou a você, é isso que Deus chamou a mim. Nós somos chamados a sermos pessoas fortes, fortes o bastante para prevalecer diante de todas as inevitáveis questões da vida. Porque o sol nasceu para todos, para justos e para injustos. Nós temos dilemas, nós nos questionamos, nós nos perguntamos e perguntamos a Deus: por que será? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que o mal e a maldade bateram a nossa porta? Por quê? Por quê e por quê? Mas nós fomos chamados a sermos fortes, estabelecidos sobre a rocha. E estabelecidos sobre a rocha, construirmos um alicerce firme. E esse alicerce firme, construir um prédio de pedras vivas. Nós fomos chamados a ser igreja do Senhor. Igreja do Senhor, forte e estabelecida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Nós precisamos buscar e aprender a viver uma vida em postura de fé, uma vida em postura de vitória, não apenas como se estivéssemos sobrevivendo, mas uma vida a qual nós sabemos, ali na frente, há a provisão do Senhor. Ali na frente, a mão do Senhor. Talvez eu não esteja enxergando nada agora, talvez eu não esteja vendo nada agora, talvez as dificuldades tenham me assombrado, talvez as dificuldades tenham me assolado, talvez as lutas tenham me cegado, mas eu creio no Deus que pode todas as coisas, eu creio no Deus que faz o impossível acontecer, eu creio no Deus que tem um sim, um amém, e eu creio que Ele tem uma palavra de vitória para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus negócios, para todas as áreas. Eu creio em Deus. Nós não podemos viver como se estivéssemos apenas sobrevivendo. Mais um dia, domingo, final de março, já acabou. Daqui a pouco chega o final de ano. Tudo na mesma, pastor. Tudo na mesma, não dá nada. Gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Eu conheço um monte de crente assim. E eu conheço um monte de cristãos assim, que vivem assim. Chegando já ao final do mês, mais contas chegando. Estou vivendo, né? Mas e aí, qual é a perspectiva que você tem? São pessoas que ainda vivem na infância da fé. Não conseguem acreditar no Deus a qual elas dizem que servem. Porque se você diz que é de Deus, e se você conhece um pouquinho esse Deus, você sabe que Ele faz o mar se abrir, você sabe que Ele faz a tempestade se acalmar, você sabe que Ele faz o morto reviver, você sabe que Ele faz o impossível acontecer. Se você conhece um tiquinho de Deus,
você vai saber disso, você vai compreender isso, e você vai dizer: no momento as coisas estão muito difíceis, mas o meu Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele decretou a meu respeito, e a vontade dEle na minha vida é boa, é agradável e é perfeita. É por isso que em sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai dar 7 conselhos diretos e aparentemente muito simples aos irmãos daquela igreja, para que ela desfrutasse de uma vida espiritual saudável, de uma vida espiritual equilibrada, exercendo um ministério frutífero e exercendo um ministério impactante. Nós precisamos ouvir o conselho do nosso apóstolo Paulo. No texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24, nós podemos observar o destaque que Paulo dá ao verso 23, manifestando o seu desejo, o seu ideal de que aqueles crentes crescessem e amadurecessem de uma forma inteira, de uma forma equilibrada, tanto no espírito, na alma, quanto no corpo. Ele vai dizer que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um corpo, você tem um espírito, você se tornou alma vivente. Sim. E o que Paulo está dizendo? Aquilo que nós pregamos aqui. Nós pregamos o evangelho todo para o homem todo: corpo, alma e espírito. Nós não estamos preocupados só com o teu espírito, porque o teu espírito foi o Senhor quem salvou. Glória a Deus por isso. Mas você continua vivendo na sua jornada, na sua trajetória de vida aqui, 30, 50, 70, 90, 100, 120, 130 anos, você continua vivendo aqui. Então Paulo ora para que você e eu, para que nós vivamos uma vida conservadas no corpo, na alma e no espírito. Porque tem pessoas que vivem uma vida totalmente atribulada sempre no corpo. É dor de barriga, é dor de cabeça, é cólica, é dor no pé, é dor no joelho, é dor ali, né? Problema de junta, né? O pessoal diz: junta tudo e joga fora. Mas não, Deus não junta tudo e joga fora, não. Deus faz novo. Mas nós precisamos viver isso. O corpo tem que viver uma vida plena, porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Você cansado, você com dor no pescoço, dor na barriga, dor nisso, dor naquilo outro, dor. Engraçado que a dor geralmente dá quando está orando, quando está lendo a Bíblia, quando é para vir para a igreja, quando é para assistir um programa preferido de televisão, a dor passa, né? Quando é para passear para o shopping, a dor também passa. Quando é para comer muito no shopping, também a dor também passa. Mas na hora das coisas de Deus, a dor começa a dar aqui, ali, lá. Tá doido, tá? Aí Paulo diz: ó, eu oro para que vocês sejam conservados no corpo, sejam conservados na alma. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas são aprisionadas na alma, seja pela religião, seja pelo pecado, seja por si mesmo. A pessoa vive aprisionada na alma. E eu quero dizer mais uma vez que há cura para a alma. Paulo disse isso, eu também digo: a cura para a alma. Há uma oração para que seja conservada a sua alma, para que você não viva atribulado, para que você não viva uma vida o tempo inteiro no divã de um psicanalista, de um psiquiatra, de um psicólogo, para que você viva uma vida no divã de Deus, para que você espere em Deus, para que você viva com Deus e tenha a sua alma plenamente curada. E Paulo vai dizer que seja conservado o teu espírito também. E aí as pessoas falam: meu Deus, mas como é que pode ser conservado o meu espírito? Nós somos um corpo, temos um espírito, sopro, e nos tornamos uma alma vivente. Existe vida em nós. Então esse espírito aqui, você vai ver na sua Bíblia, está com E minúsculo. Então é espírito mesmo, é a personalidade. A Bíblia vai dizer muitas vezes assim, que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. O espírito é esse diferente. Tinha um jeito de ver as coisas diferente. Nas adversidades da vida, eles viam positividade. No meio dos gigantes, que todo mundo estava se vendo como gafanhotos, eles
aquilo. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, nós vamos entrar, nós vamos tomar a terra, porque a terra é nossa. Davi, ele tinha um espírito diferente, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque no meio de um monte de frouxo, no meio de um monte de covarde, no meio de um monte de gente que estava, o filisteu é grandão, é gigante, esse Golias já matou um montão, eu não vou encarar não. Ele foi lá e falou, eu vou entrar sim, eu vou combater. Quem é esse incircunciso aí que está tentando zombar do meu Deus? Quem é esse? Meu Deus é maior, eu vou lá. Eu não vou com armadura, eu não vou com nada. Eu vou na fé do Senhor. Foi lá e derrubou o gigante. Tinha um espírito diferente. Mas que espírito é esse? Um jeito de ver as coisas diferente. Uma personalidade diferente. E é isso que Paulo está orando. Que o seu espírito não seja o espírito de um fracassado, de um frouxo, de um covarde, de uma pessoa que desiste sempre o tempo inteiro, o tempo todo, de uma pessoa que sempre dá para trás, mas que o seu espírito seja de alguém destemido, de alguém que olha para o Senhor e diz, ele vai à minha frente guerreando a minha guerra e eu vou atrás, seguindo os passos dele, vencendo todas as batalhas, todas as lutas. Essa é a oração de Paulo. Paulo diz que o ideal é que todos se santifiquem, isto é, que cada um seja gradativamente transformado numa nova pessoa, porque nós somos uma nova criação, até atingir o modelo de Jesus Cristo. Semana que vem, no culto de Páscoa, nós vamos estar ministrando ser humano de verdade. Nosso culto especial de Páscoa, nós vamos estar ministrando ser humano de verdade. Tem uma grande expectativa para o próximo domingo. Nosso culto especial de ceia do Senhor, de Páscoa, domingo, onde estaremos celebrando a ressurreição de Cristo, mais uma vez, junto a toda a igreja. Nós estamos em construção. Nós vamos aprender isso domingo que vem. O primeiro ser humano de verdade não é Adão. O primeiro ser humano de verdade é Jesus. Adão, ele saiu da presença de Deus antes do tempo. Bem domingo que vem. O primeiro ser humano de verdade é Jesus. Nós fomos chamados a sermos a imagem e semelhança de Jesus, a sermos também um ser humano de verdade. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos num processo de construção, nos tornando uma nova criação, porque o modelo da minha vida, o modelo da sua vida é Jesus Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Eu creio que um dia, eu e você, nós seremos semelhantes a Ele. Paulo disse ainda no versículo 24 que Deus está comprometido. Deus, Ele é fiel. Aquele que chamou é aquele que capacita. Aquele que prometeu é aquele que faz. Aquele que te convocou é aquele que te estabelece como príncipe no meio de uma geração perdida. Aquele que te tocou, aquele que te selou com o Santo Espírito da promessa é aquele que te garante a vitória. Ele é Deus, Ele é fiel. Ele está comprometido em transformar a vida de todo crente, a minha vida e a tua vida. E Ele mesmo fará a santificação, disse Paulo apóstolo. Mas pelo contexto, porque texto sem pretexto é pretexto, texto sem contexto é pretexto para heresia. Esse é um princípio básico da hermenêutica, você sabe bem. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então você tem que entender o contexto. E pelo contexto de 1 Tessalonicenses, fica claro que Deus, Ele vai fazer essa mudança em nós à medida que nós passamos a nossa parte. O problema é que a igreja em graça ensinou muita coisa errada. Eu chamo graça pasteurizada. Ensinou muita coisa errada. E nós hoje temos um trabalho de não só ensinar a graça, mas ensinar com princípios bíblicos. Porque muitos lugares que se dizem graça, eu chamo de graça pasteurizada, ensina que está tudo pronto e tudo acabado. É uma grande mentira, maligna. Grande mentira. Ensina que você pode viver do jeito que está, que você pode fazer as coisas do jeito que está, que você é abençoado, que
você é próspero, que você é mais do que vencedor, que você é igual a Jesus, que o pecado não há mais no mundo, que você não peca, isso e tudo. A pessoa vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, tudo aquilo que a palavra de Deus vai combater é deixado de lado. Aí as pessoas, ao invés de avançar, não, ainda ficam estagnados, vivendo, tomando leitinho na mamadeira. Preciso crescer, é preciso amadurecer, porque Deus ele vai fazer a mudança na medida em que nós também façamos a nossa parte. Aí é que entram os 7 conselhos de Paulo. Mas talvez você pergunte: pastor, por que Paulo ele falou essas citações tão rapidinho, tão superficialmente? Ele não entrou no ensino profundo, ele não entrou no ensino detalhado de cada tópico. Talvez seja exatamente porque ele deseja apenas lembrar daquilo que todos nós já sabemos. Ele deseja apenas lembrar daquilo que nós sabemos, mas muitas das vezes não assimilamos. Balançamos a cabeça, concordamos, mas não assimilamos dentro de nós. Eu costumo dizer aqui que na hora da crise, o que te sustenta é o que você construiu aqui dentro. E construir demora tempo, demanda esforço, demanda dedicação. Você nunca viu uma casa sendo construída da noite para o dia. Nunca viu. Nem no programa do Luciano Huck. Nem no programa do Celso Portiolli, Construindo um Sonho. Você não vê. Demorar até uma semana. 20 profissionais trabalhando lá dia e noite lá, vai demorar. Mas precisa da fundação. A fundação precisa os alicerces estarem firmes, e aí começa o processo de alvenaria, e aí começa o processo de emboço, e aí começa o processo, se não for colocar emboço, vai colocar gesso, e aí começa todo um processo de acabamento, demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação. Pode construir uma semana, que nem o Celso Portiolli, que nem o Luciano Huck, com 20 profissionais. Demanda custo. Muito custo. Mas as pessoas querem achar que as coisas de Deus são construídas da noite para o dia. E não são. Demanda tempo e dedicação, gente. Para você aprender equação do 2º grau, você teve que estudar 8, 9 anos para lá na 8ª série, você começar a aprender equação do 2º grau. Para você começar a aprender sobre gráfico, você teve que entrar no ensino médio. Para você conhecer sobre biologia, hoje está até mais avançada das escolas, mas para você conhecer sobre biologia, você tinha que estar lá no ensino médio, fazendo formação geral. Se fosse uma formação específica em contabilidade ou em outra coisa, não teria nem biologia. Demandou tempo. Você teve que passar vários processos. Para você aprender sobre contas, sobre adição, subtração, divisão, multiplicação, você precisou passar pela alfabetização, porque se você não fosse alfabetizado, você não saberia nem montar aquelas continhas. Então tudo demanda tempo. E é um ano para aprender uma coisa, é um ano para aprender outra coisa, é um ano para aprender outra. Mas estamos aprendendo. O problema é que dentro das igrejas as pessoas não entendem isso. Acham que frequentando uma reunião por semana já aprenderam tudo. Acham porque estão dentro da igreja durante muito tempo, já aprenderam tudo. Aí não leem Bíblia, aí não ouvem pregação, aí não participam dos estudos, aí não se comprometem com as coisas de Deus, mas acham que está tudo certo e não está. Porque para vivermos uma vida espiritual saudável, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Nós precisamos, ou seja, colocar em prática. Simples. Todos os dias. Por que Paulo falou isso simples? Porque isso, ele só queria lembrar para a igreja presente aquele tempo, e hoje serve muito bem para nós, daquilo que todos nós já deveríamos saber há muito tempo. Seria comum colocarmos uma lista no armário para nós não esquecermos do que temos obrigação a fazer, ou
na sua geladeira? Muitas pessoas colocam a sua listinha no armário ou na geladeira, muito comumente, não é verdade? Porque a geladeira toda hora tu vai abrir, pegar uma água, para pegar uma margarina, para pegar um suco, para pegar um iogurte. Aí você vai lá na geladeira, opa, médico às 14 horas. Reunião num projeto de ficar amanhã, 9 horas da manhã. Dormir cedo e acordar cedo. Geladeira lá sua lá, você vai ver, você vai falar assim, puxa, tem um compromisso. Você vai guardar aquele compromisso ali, você vai saber o que tem que fazer. Então essa listinha de 7 coisas que Paulo colocou são coisas básicas que todos nós já sabemos, mas que são imprescindíveis para a caminhada cristã. Então vejamos agora, nesses minutos finais, quais foram os 7 conselhos que Paulo apresentou. Ele vai dizer: alegrem-se sempre. Alegrem-se continuamente, porque a alegria do Senhor é a nossa. A Bíblia vai dizer que a tristeza salta de alegria diante de Deus. Diante de Deus a tristeza salta de alegria. Imagine nós diante do nosso Deus. Imagine nós. O que Paulo está dizendo? Se você está na presença de Deus, se você vive uma vida na presença de Deus, você vai se alegrar continuamente. Mesmo em meio às dificuldades da vida, você vai se alegrar continuamente. Eu não estou dizendo para ser um bobão, já falei isso numa outra pregação, para você estar lá num sepultamento, num velório e dizer: alegra-se no Senhor, alegre-se. Novamente te digo: alegra-se no Senhor. Sorri, alegra-se no Senhor, alegre-se. Não é para isso, gente. Na hora de chorar, você vai chorar. Mas você tem certeza que o conforto você está recebendo de Deus. Todos nós aqui já perdemos um ente querido. Avó, um avô, talvez pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Todos nós já perdemos alguém próximo a nós, um amigo, uma amiga. Todos nós já perdemos. Existe tempo para tudo. Você vai chorar, mas você tem a certeza absoluta que Deus vai te confortar. Então a minha alegria é saber que no meio da dor, no meio do luto, no meio da tristeza, existe o consolo do Senhor que traz afago ao meu coração. Alegre-se continuamente. Esteja na presença de Deus. Nós precisamos viver uma vida de alegria, uma vida de regozijo no Senhor. Nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos não entender o que está acontecendo, mas nós sabemos muito bem que Deus está com a destra fiel, nos sustentando, nos guardando e nos protegendo e nos guiando em todos os tempos. Paulo vai dizer: orem continuamente, orem sempre. Porque orar é muito mais do que decorar frases de oração. Orar é muito mais do que decorar o Pai Nosso, do que decorar o Salmo 23, do que decorar o Salmo 91. Orar é buscar a Deus verdadeiramente. Orar sem cessar é buscar a Deus constantemente. Quantas vezes forem necessárias durante o dia. É reservar um tempo para falar a sós com Deus. Tem muita gente que só busca a Deus quando a coisa aperta. Aí existe aquele ditado aí que o pessoal diz aí fora: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Não é por aí, mas às vezes parece. Que tem gente que só busca a Deus na hora que a coisa aperta. Na hora que o calo aperta, a pessoa busca a Deus. Enquanto está tudo bem, ninguém busca a Deus. Mas na hora que aperta, na hora que a necessidade bate a porta, aí vai buscar a Deus. Quem não conhece o caminho de oração não tem vida espiritual. Vou repetir. Quem não conhece o caminho de oração não tem vida espiritual saudável. Não tem vida espiritual saudável. Você pode ver como a igreja primitiva agia. Eu não gosto nem de chamar de igreja primitiva, porque de primitiva eles não tinham nada. Não tinham nada. Eles não eram primitivos. Primitivos talvez sejamos nós. Mas como é chamada a igreja primitiva, a igreja antiga, como é que eles viviam? Abra sua Bíblia, Atos 12.
Atos 12, 5. Então, o primeiro conselho de Paulo é alegrar-se continuamente e orar sempre. Alegria e oração tem que andar junto. Por isso que nós chamamos aqui de oração com gratidão. Você precisa orar com o coração já agradecido. Atos 12, 5. Diz a palavra: Pedro então ficou detido na prisão. Pedro estava preso. O líder da igreja estava preso. Talvez a igreja pensasse em desistir. Talvez a igreja pensasse em parar. Porque se o nosso líder está preso, imagine nós, né? Melhor ficar quietinho aqui na nossa, né? Não nem falar mais nada. Talvez pensassem isso. Diz a palavra: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por... Ao invés de desistir, ore. Ore. A igreja orava. Era assim que agia a igreja. Não tinha motivo para se alegrar, mas se alegrava. Deus está no controle. Deus vai agir em favor de Pedro. Deus vai agir em nosso favor. Então nós precisamos seguir o conselho de Paulo: alegrarmos no Senhor e orarmos sem cessar. Oração com gratidão. Segundo o conselho de Paulo: ser agradecido por tudo. Deem graça em todas as circunstâncias. Nós somos muito bons para pedir. Muito bom. Nós somos muito bons para pedir, mas nós somos péssimos para agradecer. Péssimos. Bons pedintes, péssimos corações gratos. Uma vida de louvor, adoração e ações de graças agrada a Deus e mantém os céus abertos. Agradeça a Deus. Saiba pedir, mas saiba agradecer. Porque é muito triste você só saber pedir. Senhor, eu quero. Aí Deus abençoa, manifesta a provisão no tempo perfeito. Nós esquecemos até de agradecer. Isso é porque eu me esforcei lá no trabalho, aí eu consegui essa promoção. É porque isso, aquilo, outro, aí eu passei nesse concurso. Esquecemos de agradecer a Deus, mas não tínhamos pedido a Deus isso. E quem que deu? Quem que deu? Foi Deus. E nós agradecemos? Não foi o fulano de tal aqui que me deu uma força. Não, que bom, o fulano de tal te deu uma força. Mas ele foi um instrumento de Deus. Porque Deus usou ele atendendo a minha oração. Agradeça em todas as circunstâncias. Agradeça. Porque a ingratidão, a murmuração faz com que a bênção do Senhor não se manifeste. Não vai haver bênção com coração ingrato, com coração murmurador. Não vai haver. Existem leis pré-estabelecidas, eu vou voltar a dizer isso. Não fica pensando que você está no pacto da graça e você pode continuar murmurando. Você pode continuar ingrato, que Deus ele tem obrigação de te abençoar. Deus não tem obrigação nenhuma contigo. E mesmo assim Ele te ama. Mesmo assim Ele deu a própria vida por você e por mim. Mesmo assim Ele nos abençoa. Mas as bênçãos do Senhor se manifestam quando nós somos gratos. Nós temos uma mania muito feia de agradecermos no tempo de bonança, muitas das vezes, mas de reclamarmos no tempo em que as situações difíceis nos sobrevêm. Paulo vai dizer: eu sei passar necessidade e sei ter fartura. Tem um carro, no vidro de vários carros, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas no versículo anterior Paulo vai dizer: eu sei passar por todas as coisas. Eu aprendi a ter contentamento nas horas difíceis, nas horas de lutas, nas horas que eu não tinha nada para comer, nas horas em que todo mundo virou as costas para mim. Eu aprendi a ter contentamento. Mas eu também sei ter contentamento quando eu tenho fartura.
aprendi a ter um contentamento mediante aquilo que Deus estabeleceu, eu tudo posso nele que me fortalece. Para você dizer que você tudo pode em Deus que te fortalece, você precisa ser igual a Paulo, aprender a passar os momentos difíceis e os momentos fáceis da vida. Os momentos fáceis, tudo é fácil. No momento difícil é que se separa a criança do adulto, o infantil do experimentado. Glória a Deus. Paulo vai dizer: dê graças em todas as circunstâncias, em todas as situações. Terceiro conselho de Paulo: cuide da presença do Espírito. Ele vai dizer: não apaguem o Espírito. E aí é Espírito com E maiúsculo. Não apaguem o Espírito. O que é isso? O Espírito é uma força que eu ligo e desligo na tomada? Não. Mas o Espírito, ele pode ser apagado na minha vida quando eu não vivo aquilo que a palavra de Deus estabeleceu para eu viver. O Espírito é apagado, ele não age na minha vida, ele não tem função na minha vida, porque eu não vivo de acordo com a palavra. Porque se eu viver de acordo com a palavra, se eu viver em obediência, as bênçãos do Senhor virão. Se eu viver em obediência, o Espírito do Senhor vai estar reluzindo na minha vida, e as coisas difíceis virão, as coisas difíceis surgirão, mas eu terei a capacidade, mediante o Espírito da graça de Deus, para ultrapassar todas elas com ações de graça. Não apaguem o Espírito. E o Espírito Santo é quem nos guia, é quem fala ao nosso coração, é quem gera todo o poder necessário para vencermos as tribulações, as adversidades da vida, como é também aquele que nos capacita para o uso dos dons espirituais, para um ministério eficaz, para uma vida abundante em Cristo. Por isso nós precisamos do fogo do Espírito ardendo dentro de nós. Nós precisamos desse fogo do Espírito ardendo dentro de nós. Que a nossa oração seja: Senhor, faça arder esse fogo novamente dentro de nós. Quarto conselho de Paulo: acolher e valorizar a palavra profética. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Nós recebemos palavras proféticas de várias maneiras, até por um sonho. Mas a forma principal de Deus falar através de profecias, a igreja, é através das mensagens pregadas. É através das mensagens pregadas pelos ministros do Evangelho que Deus levantou em cada comunidade local. Essa é a maior profecia. Esse momento é que nós falamos, é o momento mais esperado, aguardado da nossa reunião. É o momento de ouvirmos as profecias que o Senhor nos dá, a mim e a vocês, porque essa palavra ela corta para os dois lados. Enquanto eu estou aqui ministrando e recebendo do Senhor, eu estou falando ao seu coração e ao meu coração. E essas profecias têm que ser tratadas com todo respeito e com toda reverência. A Bíblia ela fala sobre o dom profético, mas ela também fala sobre pastores e mestres que profetizam e ensinam a igreja através da palavra de Deus. Quando nós desprezamos o ensino bíblico, quando nós menosprezamos as pregações, os cultos, nós estamos desprezando a palavra de Deus para as nossas vidas, as profecias de Deus. Nós devemos ouvir as mensagens pregadas com palavras de Deus para nós. E para isso precisamos, no mínimo, de participarmos desse ajuntamento cristão, dessa congregação cristã, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana nós precisamos estar. Pelo menos uma vez por semana nós precisamos estar reunidos para ouvir a palavra de Deus. É muito bom você ouvir virtualmente pastores, ministros de Deus e aprender, como eu já falei para vocês. Mas nada substitui esse momento de aprendermos aqui, nesse calor, nesse mover espiritual a qual o Senhor nos convocou para estar. Quinto, já estamos terminando. Examinar tudo e escolher o que é bom. Ele vai dizer: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.
Paulo nos aconselha claramente a filtrarmos tudo aquilo que nos chega, que chega a você, que chega a mim, como uma oportunidade, como um convite, como um ensino. Nem tudo que é falado é bom, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes tem aparência, mas não é. Às vezes tem aparência de alimento, mas é colossítida, é pepino venenoso. Então nós precisamos discernir, precisamos exercer o dom de discernimento do Espírito, precisamos passar na peneira. E eu costumo dizer sempre, eu não deixo de comer o frango porque ele tem osso, eu não deixo de comer o peixe porque ele tem espinha. Eu preciso separar e reter aquilo que é bom. Eu vou ouvir. Ah, mas é um pastor que não prega a graça. Eu vou ouvir. Tem coisa boa? Tem. São 40 minutos de pregação, 3 minutos bom, 37 minutos só Jesus. Mas eu vou ficar com aqueles 3 minutos bons. Vou ficar com os 3 minutos bons. Mas que bom que você consiga ouvir um pastor que pregue 40 minutos e 40 minutos bons. Então aprenda a escolher. Não aprenda só a discernir, aprenda a escolher. Respeite o ministério de cada um, mas vá para aquilo que é bom. Peneire. Analise a palavra de Deus. Precisamos aprender a conviver bem com todas as pessoas, a tirar lições de nossos erros, de nossas virtudes. Precisamos aprender todos os dias, queridos. Precisamos reconhecer que todos nós ainda estamos num processo de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e temos boas e más qualidades. Todos nós, eu e você. Não pensa só que você é tudo bonzinho, não, porque é mentira. Não é não. Você tem um monte de coisa má. Eu também. Não pensa não que você é bom. Eu estou na igreja agora, tem até uma carteirinha de membro. Pensa não. Está num processo. Aqui, aquele outro irmão ele faz tanta coisa errada, você não, você faz tudo certo, né? Você é o certão. Você é o crentão. É crente de primeira. Aprenda a ver virtudes e qualidades e aprenda a discernir o que é errado e não fazer mais o que é errado. Aprenda com os erros teus e com os erros do irmão. Não vou fazer aqui não, vou seguir aquilo que a palavra de Deus me orienta a seguir. Graças a Deus, as nossas boas ações são maiores que os nossos erros. Graças a Deus. Sexto conselho de Paulo: afaste-se do mal. Paulo vai dizer: afaste-se de toda forma de mal. Precisamos aprender a fugir, a sair de perto, a não participar de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é correto, tudo aquilo que não agrada a Deus. Simplesmente precisamos dizer: não é de Deus, eu estou fora. Não é de Deus, não conta comigo. Precisamos ter um crescimento saudável. Precisamos ter uma vida feliz. E para termos uma vida feliz e saudável, nós precisamos tomar escolhas certas. Na canção do Tales vai dizer: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem e reitera, me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora vivo a vida de Deus. Precisamos escolher o lado certo. Precisamos ficar com aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos viver a palavra de Deus. Último para terminar. Depois de ouvirmos esse conselho todo, nós precisamos receber a santificação. Paulo vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santificação, separação, consagração e dedicação a Deus. Santificação no corpo, no espírito, na alma. Santificação no homem todo. Sabendo que quem santifica é o Senhor. Mas se nós ouvirmos os conselhos que Paulo nos deu, se nós ouvirmos os conselhos apostólicos, nós receberemos a santificação do Senhor e seremos semelhante a Ele, seremos semelhante a Cristo Jesus, viveremos uma vida espiritual crescente para a glória de Deus Pai. Que nós coloquemos estes conselhos em prática, para que nós possamos desfrutar de uma vida alegre, de uma vida curada, de uma vida saudável espiritualmente,
na presença do Senhor todos os dias. Deus promete que estará conosco, agindo pessoalmente para o nosso bem. Deus promete isso para você e para mim. E na medida em que nosso dia a dia nós venhamos a nos envolver, nós venhamos a nos comprometer, nós venhamos a investir mais no nosso crescimento para com Deus, nós seremos semelhantes a Jesus, seremos um ser humano de verdade. Que você coloque essas dicas de Paulo, de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24, na mesma lista, na porta do seu armário, na mesma lista, na porta da sua geladeira, e que nós possamos não só ouvir, escrever, mas que nós possamos assimilar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Fique de pé. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. Vamos orar e vamos embora felizes. Senhor Deus, graças te damos por essa manhã abençoada, pela tua palavra que recebemos. Muito obrigado por termos oportunidade de semearmos em boa terra, de nos reunirmos em família, congregando com o coração sedento em te adorar, em viver a tua verdade, o teu evangelho. Muito obrigado por receber os nossos louvores e a nossa adoração. Despeça o teu povo, a tua igreja, na tua paz e no teu amor. Tenhamos domingo abençoado, uma semana profética de bênçãos e bênçãos sem medidas, e que possamos crescer todos os dias, viver uma vida verdadeiramente saudável, uma vida espiritualmente saudável, frutífera, amadurecida para a tua glória. Assim oramos no nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vá em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. De aniversário do pastor João.